Pois é, gente, tô aqui para comentar a notícia que acabou de sair no portal UOL sobre o avanço da negociação entre Fluminense e Santos pelo Soteldo, a partir também de um pedido do jogador ao Santos. Segundo a matéria, vamos ler daqui a pouco, o Soteldo teria ligado para o Marcelo Teixeira e dito que prefere ir para o Fluminense. Tem bastante coisa para falar sobre isso, inclusive sobre a passagem do Soteldo no Santos, que se encerra e que se encerrou naquela lesão que ele teve no jogo do Corinthians, né? Uma atuação patética do Soteldo aquele dia e que culminou também no final ali com mais uma lesão, mostrando muito como que foi a passagem desde que o Soteldo voltou, né? Ao todo foram 3 passagens. A primeira, quando ele é adquirido junto à Universidade de Chile, e ele fica entre os anos de 2019 e 2020 por ali. Depois ele é devolvido porque o José Carlos Pérez não pagou o Rueda, então teve que devolver o jogador, não tinha dinheiro para pagar. O próprio Rueda repatria do Tigres do México e o Soteldo tem então a passagem de 22 e 23 que culmina no rebaixamento. No pior momento do Santos, ele diz que não quer jogar a Série B, abandona o clube que ele tinha contrato para defender o Grêmio justamente do Renato, que ele vai reencontrar no Fluminense. E aí depois de não ter sido comprado pelo Grêmio, ele acaba retornando ao Santos para sua terceira passagem, mais uma, assim como a segunda passagem pífia pelo Santos Futebol Clube. Eu estou muito feliz que acabou Soteldo no Santos, mas eu estou aqui para comentar sobre tudo isso com vocês. Então, antes, deixe seu like, comenta aqui o que você pensa sobre a saída do Soteldo na aba de comentários, deixe o seu hype, se inscreva no canal, badala ou ativa aí o sininho para não perder os vídeos que a gente solta por aqui. É o que eu te peço por hoje, mas por hoje, assim, o seu like é muito importante para espalhar o vídeo o máximo que puder, tá bom? E claro, compartilhe no grupo da família, grupo de santistas que vocês eventualmente tiverem, porque como uma notícia também que saiu muito fresquinha, tem meia hora que a notícia foi publicada, tem gente que pode eventualmente até se informar pelo meu vídeo, embora dê todos os créditos aqui para a matéria, e para isso, inclusive, vamos lá, lê-la na íntegra. Soteldo pede para sair e negociação entre Santos e Fluminense avança. Segundo a UOL, ela deve ser concluída a negociação nas próximas horas. O prazo é até terça, tá? Soteldo pediu para deixar o Santos. O meio atacante enviou uma mensagem para o presidente Marcelo Teixeira, dizendo que jogar no Fluminense é o melhor para sua carreira. O Peixe recebeu o pedido de Soteldo enquanto viu o Fluminense melhorar a proposta. O clube carioca subiu o valor e as condições. O Santos entende que o dinheiro é bom mesmo tendo apenas 50% dos direitos econômicos. Diante dos números melhores e a ideia de não ter um atleta insatisfeito, o Santos concordou com um acordo. O caso agora está entre os advogados do clube. O ok pode sair ainda neste domingo. O UOL ouviu que no Santos que o clube vai atrás de um atacante melhor. Tomara. O Peixe já pensava na chegada de um atacante de velocidade antes mesmo do Fluminense procurar Soteldo. O Fluminense precisa fechar rapidamente com o Soteldo para inscrevê-lo no Super Mundial de Clubes. O prazo termina na terça-feira, dia 10. O que falar, né, sobre essa passagem tripla do Soteldo no Santos? O Soteldo foi adquirido lá junto ao Universidade de Chile, ele pertencia ao Huachipato, quando veio parar no Santos a pedido do Sampaoli. Foi uma das poucas contratações que o Sampaoli, das que ele indicou, que ele acertou, né? E que foi importante naquele time ao longo do ano. O Soteldo foi muito importante. Foi a temporada mais artilheira da carreira do Soteldo até hoje, 2019. E deu muitas assistências. Ali ele pintou, inclusive, como um jogador que poderia ser um jogador de Europa. 2020, o Soteldo também foi muito bem no comando do Cuca, depois daquele início ruim do Gesualdo, que ele era um dos poucos ali que conseguia fazer alguma fumaça. O Soteldo foi muito bem na mão do Cuca e jogou muito bem aquela Libertadores também, que o Santos chegou na final, com exceção da grande final, né? Que o Soteldo não jogou absolutamente nada, mas ali não foi só ele, né? Os times do Santos aquele dia, os jogadores de ataque, o Marinho não jogou nada, o Caio Jorge não jogou nada, o Santos aquele dia não jogou bem, como o Palmeiras também não jogou bem, mas achou aquele gol no final. E depois ele acaba saindo do Santos. A volta do Soteldo, desde que ele retorna em 2022, meio de 22, ela é trágica. Ele estreia contra o São Paulo, vai muito bem. Se eu não me engano, ele faz o gol.
mas se ele não fez, ele participou bem daquele jogo, e aí ele tem uma lesão longa, muscular, fica muito tempo fora, deixa o Santos na mão. Não sei se ele chega a participar da reta final do Brasileirão, mas eu acho que não. E aí para 2023 ele era a grande esperança do Santos de ter um ano melhor, né? Recuperado fisicamente, etc. Mas aí começou problemas do Soteldo fora de campo, né? O extracampo, que começaram a impactar a carreira do jogador. O jogador que já lá, antes dele vir para o Santos, ele era falado pela imprensa chilena como um cara difícil do dia a dia, que gostava da noite, gostava de estar sempre com várias mulheres e tudo mais. Ele começa a ficar para trás nesse sentido físico, porque nitidamente você olha para o Soteldo, a partir do ano de 2022, você nota fisicamente um outro jogador, mais inchado, mais redondinho, e que também no lido com os técnicos ali e tal, com a comissão, com a diretoria, foi muito difícil em 2023. Vamos lembrar que em dado momento ele é afastado pelo Paulo Turra, na verdade ele foi afastado pelo Falcão, Falcão não voltou atrás, a torcida do Santos pedia a todo momento dizendo: a gente está caindo para a segunda divisão e o Soteldo é um jogador importante, vocês afastaram o cara, e o Falcão falou: não, comigo ele não joga. O ato de indisciplina que ele teve aqui, e foi uma briga no vestiário, que ele teria dito um monte, teria tido uma atitude absolutamente antiprofissional, ele ficou afastado, mas aí com a saída, a demissão do Falcão e a demissão Paulo Turra, Aguirre, aquela galera que veio ali, que ficou naquele período nefasto do Santos, e a volta do Presunto, o Soteldo volta a figurar entre os titulares do Santos, é relacionado novamente para as partidas, e ele até faz bons jogos ali naquela reta final do Campeonato Brasileiro de 2023, cujo aproveitamento naquele período foi melhor, né? Foi um aproveitamento próximo na casa dos 50% com o Marcelo Fernandes, mas foi incapaz de ser decisivo, né? Não fez gol, deu poucas assistências, era um jogador que contribuía até de alguma maneira para o time. No começo da passagem dele ali, o Santos jogando num 3-5-2, com ele muitas vezes mais centralizado, às vezes ele jogava como atacante, não necessariamente sempre aberto. Ele fez alguns bons jogos, teve o fatídico jogo que ele pisa em cima da bola no jogo contra o Vasco, aquela papagaiada toda que não adiantou de absolutamente nada. E aí ele foi até, quando o Santos cai, ele foi até aliviado por parte da torcida, que pegou muito mais no pé de outros jogadores, como o Lucas Lima, como o João Paulo, como o Jean Lucas, até o Marcos Leonardo, por conta daquele episódio de ter chegado bêbado antes do jogo do Atlético Paranaense, na viagem que o Santos perde lá, né? Foi até um pouco mais achincalhado pela torcida. O Mendonça, que teve o seu carro explodido pelo torcedor na Vila Belmiro. Então o Soteldo passou um pouco ileso e a torcida do Santos esperava que pudesse contar com o Soteldo para a Série B. E o Soteldo virou as costas para o clube, para a torcida, dizendo que Série B ele não jogava, e foi para o Grêmio. E o Santos fez um negócio muito ruim, já do Marcelo Teixeira com o Grêmio, emprestando de graça o jogador, em troca do Grêmio pagar os salários, e tinha um passe pré-fixado. O Santos simplesmente deixou de pagar o contrato do jogador, mas não levou nada com essa negociação. Sormani lembrou bem, o Osmar Stabile, presidente tampão do Corinthians agora, emprestou o Alex Santana para o Grêmio. Além do Grêmio pagar 100% dos salários, os caras conseguiram levar 500 mil euros. O Santos, pelo Soteldo, que tem muito mais mercado, não levou nada nessa negociação com o Grêmio naquele momento. E aí, além de tudo isso, teve essa volta, né? Que o Soteldo a princípio não queria voltar, mas aí o Caixinha o convenceu, disse: não, você faz parte do meu elenco, eu quero muito contar com você. Tinha o vislumbre da possível volta do Neymar, porque teve um entreveiro, vocês vão lembrar que no começo da temporada teve um entreveiro que o Soteldo já ficou meio melindrado, já estava pensando em sair, aí a chegada do Neymar dá uma acalmada nele, ainda com o Caixinha no comando. Então, assim, é um jogador que nunca esteve, desde que ele voltou para o Santos em 2022, totalmente feliz. Um cara que é incontrolável fora de campo, que teve problema com a diretoria, com comissões técnicas diferentes. Um cara que dentro do campo, assim, desde a volta dele em 2022, gente, foram 2 gols. 2 gols. Um em 22 e um em 23. Esse ano de 25, né, porque 24 ele joga pelo Grêmio. Esse ano de 25 ele não tem gol.
É um jogador que rendeu muito pouco, um jogador que se machuca demais, um jogador pouco profissional. Assim, é um dos piores custos-benefícios que o Santos teve. Eu não sei qual é o valor, porque o Santos gastou, na época, se eu não me engano, algo na casa de 5 milhões de dólares, 4, 5 milhões de dólares junto ao Tigres do México para comprar o Soteldo. Eu tenho certeza que o valor é menor do que isso, o Soteldo já não vale mais isso no mercado, mas qualquer valor hoje por esse jogador e você se livrar desse problema, saber que daqui a um ano o Soteldo não vai pintar de novo no elenco, para mim é um tremendo alívio. Um jogador que parece que sempre quando estava no elenco a torcida tinha alguma esperança, porque de fato é um jogador muito técnico, de fato o Soteldo é um jogador que tem qualidade técnica, que tem o drible, que é uma coisa tão rara hoje para um atacante no futebol brasileiro. Ele tem a ciscada, ele tem às vezes o machado, ele tem capacidade técnica de entregar muito mais do que ele entregou. E o Soteldo não entregou mais porque, claro, os times que ele teve a oportunidade de jogar desde que ele voltou no Santos foram dos piores, né? Vamos combinar, tanto em matéria de treinamento, matéria falando da parte coletiva, né? Porque o Santos teve os piores técnicos que poderiam passar no Santos, passaram nesse período, nesses últimos 3, 4 anos, que foram as piores páginas da história do clube desde aquela final da Libertadores. Os companheiros também do Soteldo não tinham a mesma qualidade, mas também faltou para o Soteldo mais comprometimento, faltou para o Soteldo mais profissionalismo, faltou para o Soteldo mais preocupação com a sua própria carreira. O Soteldo me parece que é um jogador que se contenta só em jogar pela seleção venezuelana. É um caso parcialmente parecido com o Rames Rodrigues, que meio que utiliza o clube como treinamento para jogar na seleção. E é um jogador que tem números absolutamente patéticos, porque assim, com esse mesmo time, com esses mesmos técnicos, o Guilherme só nessa temporada fez 11 gols. Deixa eu pegar aqui os números do Guilherme nos 2 últimos anos pelo Santos. Vamos dar uma olhada aqui, porque o Guilherme, com esse mesmo time que o Soteldo pegou aqui, ano passado o Soteldo não jogou, mas com a qualidade parecida, em 2024 o Guilherme fez 13 gols e esse ano fez 11. E ano passado ele deu 10 assistências, esse ano 2. Então a gente está falando, assim, gente, de 24 gols em 2 anos que o Guilherme nos ofereceu. O Soteldo, tudo bem, teve aqui também Série B ano passado, jogada pelo Guilherme e tal, mas assim, é importante dizer, esse ano a média de gol do Guilherme é maior do que o ano passado. Ano passado ele fez 13 gols em 46 jogos, esse ano ele tem 11 gols em 24 jogos, quase meio gol por jogo. Também, claro, o Campeonato Paulista, mas é o estadual mais difícil do Brasil. Dito isso, a gente está falando de um jogador que é da mesma posição que o Soteldo, que tem 24 gols nos últimos 2 anos, e o Soteldo, se você conseguir juntar, né, o segundo semestre de 22, o primeiro agora de 25, dá 1 ano, mais o do ano de 2023 inteiro, dá 2 anos. Nesses 2 anos foram 2 gols, 24 gols contra 2 gols. A gente pega no pé do Guilherme, porque o Guilherme tecnicamente é um jogador muito mais limitado que o Soteldo, mas o Guilherme oferece muito mais, mas muito mais. Os números a diferença é abissal. E o Guilherme, além de tudo isso, ele oferece também uma recomposição defensiva que o Soteldo jamais entregou. O Soteldo nunca marcou ninguém, sempre foi um grande problema quando o Santos tinha o Soteldo para o lateral se virar quando dobra a marcação, né, em cima dele, porque hoje os laterais são muito ofensivos, então você tem um lateral para marcar o ponta e o lateral adversário, né, o lateral oposto, então você tem 2 contra 1 o tempo todo. O Guilherme faz o empate, o 2 contra 2 acontece o tempo todo. O Soteldo sempre deixou o lateral na mão, sempre foi descompromissado taticamente, como se fosse um cara que fosse resolver. E assim, é muito estranho, porque você vê o jogo no estádio, a impressão que dá é que a torcida a todo momento tem uma expectativa muito grande que o Soteldo resolva. É muito louco, assim, toda vez, já vi vários jogos na Vila Belmiro, etc., que o Soteldo pega na bola no momento de contra-ataque, etc., a torcida levanta. Ou seja, todo mundo levanta, tem uma expectativa e aí senta de novo. Então, uma expectativa que quando o Guilherme pega na bola não tem. Mas, assim, o que os números mostram? 24 contra 2. A diferença é gritante, a diferença é gigante. Mas você tá falando de Série B. O Soteldo jogou o mesmo Campeonato Paulista que o Guilherme, tá?
que o Guilherme foi artilheiro com 10 gols. O Soteldo tem 0 gols. Então, assim, é uma diferença ridícula. O Santos, eu não estou dizendo que o Guilherme tem que ser titular do Santos para sempre, que o Guilherme é o melhor atacante do mundo, mas estou dizendo que até um atacante que é criticado pelo torcedor, que tem os seus problemas, que viveu momentos de má fase, etc., é um jogador extremamente muito mais profissional que o Soteldo, não tem episódios fora de campo, tá sempre na ponta dos cascos fisicamente, apesar de ter tido uma lesão ou outra, mas em períodos muito mais leves, se dedica muito mais quando a bola rola e decide muito mais. E muitas vezes a gente sempre olhou para o Soteldo como um jogador muito melhor que o Guilherme, porque a gente tem uma percepção às vezes equivocada de futebol. Futebol não é só número, claro, mas quando a diferença de números é gritante como essa, desculpa, não tem como você deixar de lado, entendeu? Então eu estou muito feliz que essa coisa chamada ilusão de ótica que o Soteldo criou em vários santistas vai acabar com a saída do Soteldo. E o problema é que seja do Fluminense. Ele jogou bem no Grêmio, né? Pegar os números aqui do Soteldo no Grêmio, por exemplo, ele teve bons números que ele não tem no Santos desde 2020. Aqui, ó, o gol. Vamos dar uma olhadinha aqui nos números do Soteldo pelo Grêmio. No Grêmio, o Soteldo tá números muito bons, né? Assim, abaixo de todos os números do Guilherme em qualquer temporada nos últimos 3 anos. Mas assim, ele fez 41 jogos, ele fez 7 gols e deu 4 assistências. Eu acho que se ele fizer isso aqui jogando pelo Fluminense, que também ele tá chegando lá com uma expectativa muito grande de ser titular, coisa que ele não seria mais no Santos, mas não deve ser, porque o Fluminense tem jogadores ali de qualidade que eu acho que serão titulares acima do Soteldo. Mas ele vai virar uma boa opção e tudo mais. Agora, o torcedor do Fluminense que estiver vendo esse vídeo, espere um jogador que tem nojo de chutar pro gol, tem pouquíssimos gols na carreira. O ano mais artilheiro do Soteldo foi o ano de 2019 e 2016. Um pelo Zamora da Venezuela e o de 2019 pelo Santos, também com 51 jogos. Foi também um ano que ele jogou quase todas as partidas do ano. Ele era um queridinho do Sampaoli e pouco se machucou. Esse Soteldo de 2019 não existe mais. Não existe mais. Assim, dá para recuperar o Soteldo do Grêmio? Pode até ser que dê, tá na mão do Renato, mas o próprio Grêmio não quis pagar e não era muito para ter o Soteldo. O Grêmio, que é um time que é bem gerido financeiramente, entendeu que não valia a pena. Então, assim, além de tudo isso, com tudo isso que eu tô falando, tem no lado do Santos um lugar de tipo, cara, esse cara tá perdendo o mercado. Talvez o único clube hoje que eu quisesse fosse o clube que tem o Renato Gaúcho como treinador, e a gente sabe que o Renato quem pediu. Se o Santos não vendesse pro Fluminense agora, o Soteldo, muito provavelmente esse bonde ia passar, além dele ficar insatisfeito, o salário não era baixo, o Santos não ia ganhar R$1 e ia ter um jogador que, cara, se satisfeito já é um cara pouco profissional, imagina insatisfeito. Eu tô curioso para ver os valores, quando a gente souber dos valores eu trago aqui num outro vídeo, a gente pode eventualmente comentar, não tem essa informação por enquanto, mas eu gosto muito dessa negociação, pelo fato do Santos não ter saído com mãos abanando, o fato do Santos ter vendido definitivamente um jogador que sempre foi mais problema do que solução, e um jogador que também causava, inexplicavelmente, dúvidas muito estranhas na cabeça dos treinadores, né? Porque parecia que os próprios treinadores do Santos que tinham o Soteldo enxergavam esse potencial inexistente do Soteldo, né? Não foi um, não foi outro. É muito difícil, sempre foi muito difícil, muito raro o Soteldo estar disponível e ele ser reserva. O próprio Caixinha tentou arrumar um lugar para ele na ponta direita esse ano, no começo do Campeonato Paulista, antes dele se machucar. Tentou jogar com ele pelo meio novamente, até achei que foi as melhores partidas dele no ano, quando ele jogou mais como 10 ali, solto pelo meio de campo, mas sempre ele estava entre os titulares com um status que assim, não é mais da carreira do Soteldo. O Soteldo nunca mais vai ser aquele jogador de 2019 porque ele não quis ser. O Soteldo ele tem idade, o Soteldo ele tem o quê? Ele tem 27 anos, era para ele estar no auge físico da carreira, era para ele estar no auge técnico da carreira, mas ele está em declínio completo, ele está gordo, tá cada vez com menos potência física e cada vez menos profissional. Com o Renato, que é um cara que consegue abraçar, consegue fazer aquele efeito imediato no jogador, pode ser que ele tenha um bom ano, mas quanto tempo o Renato vai ficar no Fluminense, né? E o ativo vai ficar.
por quanto tempo vai ser o contrato dele no Fluminense, né? Então eu acho que o Fluminense pode ser que esteja comprando um pepino e depois na hora de se livrar, a não ser que ele vá muito bem no Fluminense, fica um pouco mais difícil, porque aí cada vez mais, com mais rodagem do jogador, ele vai perdendo o mercado, vai ficando cada vez mais velho. Bom, mas isso é um problema do Fluminense. No caso do Santos, eu acho que a venda, independentemente dos valores, se você me pagasse aqui, cara, se me oferecesse 500 mil euros, eu venderia. Eu acho que foi bem mais, tá? Vamos esperar. Mas se fosse por 500 mil euros, daria o quê? 2 milhões e meio, 3 milhões de reais? Eu venderia, porque eu acho que é um jogador, esse tipo de jogador, e aí, gente, assim, quando a gente fala aqui de gestão, o Santos tem que escolher muito bem o perfil do atleta que ele quer ter. Né? Quando você tem um time vencedor, passa pelo perfil dos jogadores que você tem. Você precisa de jogadores comprometidos. E você precisa valorizar quem valoriza o coletivo. O Soteldo é um jogador individualista. O Soteldo é um jogador... E aí eu lembrei do problema que ele teve esse ano. Né? Foi a coletiva que o Caixinha deu, evidenciando... Simplesmente, eu achei até que o Caixinha foi mal. Não se fala o que ele falou, dizendo que o Soteldo era um jogador que gostava de jogar com a bola, mas que sem a bola tinha deficiências para marcar. Ele fala isso abertamente e aí eles têm até que conversar, o Soteldo pede para sair e a partir só da chegada do Neymar e que as coisas ali se encaixam. Pedro Martins interviu, colocou os dois para conversar, mas é um jogador que ninguém pode falar um A dele, que ele fica putinho, é um jogador que não justifica as contratações em números e é um jogador que para mim não serve mais para o Santos, é um tipo de perfil que não serve mais para o Santos. O Santos certamente tem outros jogadores aí que estão no elenco, são muito menos técnicos que o Soteldo, mas são muito mais profissionais. Olha, grandes passagens de grandes craques ao redor de clubes importantes na Europa. A partir do momento que eles deixaram de ser profissionais, eles foram descartados. Olha, por exemplo, o Robinho no Real Madrid. Né? Começou farra demais, virou trocável. O Robinho não ia sair naquele ano, mas já falavam uma possível troca com o Manchester United pro Cristiano Ronaldo. Ele fica puto, vai pro Manchester City. Olha o Ronaldinho Gaúcho no Barcelona. Pega os últimos 6 meses do Ronaldinho Gaúcho no Barcelona, a pança que ele tava. Os caras falaram, não dá, o cara é um dos maiores ídolos da história desse clube, 2 bolas de ouro, Champions League ganhada, mas o cara deixou de ser profissional, o cara não quer mais. Vai pro Milan e foi por uma grana, na época, muito abaixo do que e era um jogador ainda jovem. O Barcelona se virou. Cara, o Real Madrid cansou de fazer isso com jogadores pouco profissionais. Rames Rodrigues é um exemplo e tantos outros. Cara, para você ter um DNA vencedor, para você ter uma cultura vencedora, você precisa, além de contratar jogadores tecnicamente que vão te ajudar, você precisa de jogadores profissionais. Sabe quem faz isso muito bem? O Palmeiras. Palmeiras, o Verón, quando começou a tomar umas, tchau, irmão. Tchau. Que falta que fez o Verón no Palmeiras, que tá hoje no Santos. O que ele tá fazendo no Santos? O que ele fez no Cruzeiro? E ele era menino da base. Eu me lembro de uma entrevista coletiva do Abel Ferreira, depois de o Verón acabar com o jogo, falando que o Verón era para ser vendido mais caro que o Neymar. De tão talentoso que ele achava que o Verón era. Começou com a cachaça, irmão, saiu vendido barato pro Porto e vamos se livrar dessa bomba, porque se você não se livra dessa bomba, quanto mais tempo passa, pior o valor de mercado do jogador. Então quanto mais tempo o Soteldo ficasse no Santos, menos ele valeria com essa postura antiprofissional. Mas não é só sobre o Soteldo, é sobre uma cultura que o Santos precisa montar. Se o Santos quiser ter... eu espero que o Alexandre Matos tenha isso na cabeça, porque o Pedro Martins, ao trazer o Verón, não tem. E o Alexandre Matos, ao querer manter o Verón, eu também desconfio. Mas oxalá o Santos tenha um dirigente um dia que olhe para esse projeto de futebol, para um projeto que você contrate jogadores a partir, primeiramente, do seu profissionalismo. Primeiramente da entrega que esses caras têm com relação aos clubes por onde eles passam, a dedicação, como esses caras vivem fora de campo. Hoje em dia as informações estão aí, é muito fácil descobrir isso. E o Santos cansou de ter vagabundos ao longo dos últimos tempos em seu elenco. Olha o que aconteceu no ano do rebaixamento, no ônibus lá com o Marcos Leonardo e o Jean Lucas. Isso é postura de jogador profissional num jogo que era... faltando 2 jogos para acabar o campeonato, o Santos precisava de uma vitória para não cair. 2 derrotas e foi para a 2ª divisão. Os caras não estavam nem aí. Não estavam nem aí. Eu não sei qual é necessariamente a postura desse elenco, mas eu vejo, por exemplo,
Quando eu olho pro Escobar em campo, seja ele na lateral direita, lateral esquerda, onde você colocar esse cara, você vê que é um cara profissional. O cara se mata, o cara fisicamente na ponta dos cascos, o cara levanta a camisa, o cara tá trincado. O jogador é atleta, bicho. O cara não pode ter essa pança do Soteldo. O cara tem uma pança igual a minha, maior que a minha, meu. Que é isso, cara? Então, e aí ainda alguns clubes aceitam, porque tecnicamente faz diferença, e o futebol brasileiro é muito permissivo com relação a isso. Mas se o Santos quiser, e sem esse potencial financeiro que o Santos tem de competir lá em cima com os outros, cara, vai nos jogadores que são profissionais. Dê valor pra isso. O cara vai jogar muito, ele joga assim, faz várias funções, etc. Tá, mas qual que é o histórico do cara? Tem uns problemas aqui, esquece, irmão, pro próximo. Eu prefiro o jogador que é um pouquinho menos técnico, mas mais profissional. E o futebol, antigamente não era assim. Antigamente, era nos anos 90, anos 2000, eu preferia o cara que era mais técnico e cachaceiro do que o cara que era super profissional e mais fraquinho tecnicamente. Mas o futebol mudou. Ele tá cada vez mais coletivo, mais tático e mais físico. E hoje os times que estão ganhando... Você acha que o Flamengo não quis o Neymar por quê? O Pedro, que voltou de LCA, não tá jogando titular no Flamengo, porque o Felipe Luiz tá priorizando a parte física. Todo mundo na ponta dos cascos, todo mundo profissional, todo mundo correndo. O futebol hoje virou isso. A gente gostando ou não, eu sou saudosista, eu preferia o futebol das antigas, mas as coisas são como são, não é como a gente gostaria que elas fossem. E nesse contexto, caras como o Soteldo pode dar certo em lampejos aqui ou ali, o Soteldo pode fazer um brilhareco aqui ou ali, fazer uma jogada aqui ou ali, mas consistência não existe. Sabe quem traz consistência? O Guilherme. E aí assim, joga bem todos os jogos? Não joga. Tem ataque de estrelismo às vezes? Tem. Faz umas cagadas, perde uns gols? Perde. Mas olha os números, quando você vai olhar para uma temporada, o que ele te entregou e o que o Soteldo entregou. A diferença para mim é brutal. Então o Santos precisa hoje de mais Guilhermes, na minha opinião, e menos Soteldos. Eu não estou dizendo que jogadores sem habilidade como o Guilherme, acho que o Santos precisa de jogadores melhores que o Guilherme, não me entenda mal. Mas assim, em termos de cabeça, em termos de profissionalismo. Você entendeu? Eu acho que é isso que falta pro Santos hoje. E a saída do Soteldo para mim é uma ótima notícia. É um dia para ser comemorado. Soteldo está fora praticamente do Santos. Vá com Deus e não volte nunca mais. O que vocês pensam? Comenta aí, a gente vai se falando. Um grande abraço e até o próximo vídeo.